Eu queria concluir a minha fala. Tá? Essa visão, né, de especulação imobiliária, isso precisa ser revisto pelos governos, de uma forma geral. Não é simplesmente uma especulação imobiliária. Normalmente tem por trás disso uma família brigando, herdeiros faz brigando, 200 anos que sempre são tem donos. problemas. Não, e às vezes os empresários, eles vêm que tem muito problema, sai fora e vai procurar uma que não tem. Mais uma outra coisa, é o seguinte, eu acho que o plano diretor é algo muito grande, algo macro do município, e a lei que vai aprovar o plano diretor normalmente é uma lauda, 2 laudas, 3 laudas, não cabe o plano diretor. Então é de fundamental importância que se vincule o caderno dos subsídios à legislação. Tá? Isso é de fundamental importância. Não pode pensar só no ser humano, tem que pensar na natureza e nos animais principalmente. Seguindo em frente, o bom é que a polêmica que dá lá também para a gente discutir, e faz parte, e vamos em frente, né? Bom, ampliação do âmbito da competência municipal na governança interfederativa entre as instâncias. O que a gente percebe, o que a gente quer dizer com isso? A gente percebe quando vai ter uma marginal de uma rodovia, uma ampliação de alguma coisa estadual ou federal, ou quando a gente está pensando em transporte intercidades, né, intermunicipais, Campinas sempre fica tentando correr atrás para falar alguma coisa, né? Então a gente gosta, e mesmo dessa questão do rural, é uma corrida, né? Porque para a gente conseguir falar em INCRA e tal, é quase frutífera. Então a gente está procurando algum tipo de convênios, né? Fazer convênios, etc. Até o Ministério Público Federal tem tentado ajudar esse canal com a gente, né? Apesar de ainda estar aqui na diretriz, nós já estamos tentando ver se isso é viável, porque senão a gente quer fazer uma coisa enxuta, de dizer só que vamos tentar correr atrás mesmo. Promover a participação da sociedade nos processos de planejamento, gestão e fiscalização da execução das políticas, objetivos e diretrizes do plano. Então a ideia é que ao invés da gente acabar o plano e partir para os planos locais, para os detalhamentos, a gente coloque o que a gente conseguir detalhar nesse plano, a gente coloca. Mas a gente não vai depois detalhar, a gente vai acompanhar esse. Daqui 2 anos percebemos que tem que melhorar, a gente já melhora ele. Não vamos ficar correndo atrás e fazendo... Porque o que aconteceu, o que a gente percebeu, o plano local foi super interessante para nós, porque nós conhecemos a cidade de uma forma diferente. Mas ele segregou demais a discussão. Então, na hora das propostas, não foi saudável, né? Porque cada região tem um olhar, mas perdeu-se o olhar do todo. Então, a gente não gostaria de repetir, né? Foi uma coisa que teve um lado bom, mas a gente não gostaria de repetir essa dinâmica, não. A gente imagina o CMDU, com cidade, como conselhos que vão ajudar nessa fiscalização. A gente já avançou nisso, né? Bom, com relação às macrozonas, né, a gente tinha 9 macrozonas. Agora, a FUPAM trouxe para nós, quando ela fez aquela leitura das nossas leis e tudo mais, ela trouxe uma visão diferente sobre macrozonas. As macrozonas que estão sendo usadas agora é um olhar de traçar diretrizes e tendências, e não uma coisa de dividir o território em compartimentos para estudar, né? Então, eles trouxeram a macrozona macrometropolitana, que é essa área em vermelho, como uma área de influência dos equipamentos macrometropolitanos, né? Quais são? A Unicamp, o aeroporto e as rodovias que têm interface com o município. A gente tem o anel viário, tem outras, mas teve um entendimento que a gente compartilha de que são essas as áreas de interferência com o município, né? Em que a gente pode se valer disso e permitir usos ao longo dessas áreas mais condizentes com o que é o entorno de um aeroporto, o entorno de um campo, do CIATEC, da vida, de todos esses equipamentos, e nos apropriar mesmo de ganhos com isso, né? O município gerar emprego, gerar renda e tudo mais. Então, essa em vermelho aqui é a área macro, é a região macrometropolitana. É claro que ela tem áreas de influência direta e indireta, que eu vou falar daqui a pouco, que a gente tem interiores de bairro, áreas ainda desocupadas, como aqui perto aquela área que fica
aqui na antiga macrozona 8, perto do Faville e Dom Pedro, né? Tem essas áreas que não tem influência direta, mas tem uma influência, está nas proximidades e a gente precisa trabalhar com isso. As áreas em amarelinho são as demais áreas de estruturação urbana. Então pego desde a região aqui do Jambeiro, Nova Campinas, aqui é o Parque Ecológico, tá? Essa bolotinha aqui. Taquaral, o centro, aqui o Jardim Eulina, toda essa faixa, o restante aqui das áreas de Barão Geraldo, tudo que é urbano hoje, e a região aqui de Campo Grande e Ouro Verde. Essas áreas de estruturação urbana são aquelas áreas urbanas que não têm influência da macrometrópole. Influência direta. Não tem influência da área macrometropolitana. E as áreas em verde são as áreas não só rurais, hein? Tem urbanos aqui também. Tem as áreas urbanas da APA, tem aqui o Village, Vale das Garças. São áreas urbanas, mas dentro da macrozona agroambiental. Seria a terceira macrozona que a gente tem. É uma mudança, a FUPAN tinha proposto para a gente a macrozona rural e a macrozona ambiental. Né? Aí, em conversas com a Secretaria do Verde, eles entendem que é muito mesclado isso tudo. Né? Então, tinha coisas que eram rurais e estavam no ambiental e vice-versa, e sugeriram essa unificação. Como é que a gente pode pensar a divisão geográfica pensando na gestão do território? Como é que eu vou ter uma subprefeitura? Como é que a gente pensa? É um outro nível que a gente está desenvolvendo aqui que nós vamos mostrar também. Pela essa proposta acabou o rural. Não é não. O agroambiental é uma tendência, continua existindo perímetro urbano e rural. Aonde que ela tem? Essa linha aqui, ó, é o atual, tá? Tudo que está aqui dentro, isso aqui é urbano hoje. Isso. Tá? E permanece. E o restante rural. Então a gente tem essa primeira divisa, que é a diferenciação entre usos urbanos e rurais, que é dado pelo perímetro. E esses lá do rurais que a gente tem que trabalhar uma forma de incentivar e dele se reacender aí. Toda a macrozona de estruturação urbana e macrometropolitana é dentro do perímetro urbano. E a gente tem essas ilhas de perímetro urbano que estão na verdinha. São ilhas já existentes, nós não estamos criando nenhuma. Mas não deixar expandir, ficar parado naquilo ali. Dizendo que aqui corresponde à fazenda aqui? do Exército e da Santa. Isso. Aqui são áreas que a gente imagina de incentivo, né? Porque são pulmões. Pensam sobre a área do Exército. Qual é o diagnóstico que vocês têm sobre a vocação dessa área? Não, a gente entende que deve permanecer como é. Então, o pulmão da cidade. Não achamos que a gente deve parcelar aquela área, não. Mas tem negociações que não vão sentido. Não pode permitir de jeito nenhum. Não pode permitir de Eu forma acho até nenhuma. que é uma questão polêmica, não vou levantar, porque eu acho assim, tem a questão da propriedade e tem a questão da ocupação. Enquanto o Exército pode eventualmente negociar isso, eu acho que o município tem que também debater a questão da ocupação. Se você quer que isso seja um pulmão, você tem que talvez estabelecer diretrizes para que isso seja um parque ou cidade de ocupação, porque um candidato a vir adquirir essa área terá o direito legítimo de vir aqui bater na prefeitura e perguntar para a prefeitura. Claro, o que nós ela não quer. chegamos nesse ponto ainda, mas a ideia é essa mesmo. Tem que deixar claro. E deixar claro o seguinte, nós não podemos simplesmente falar, nós vamos transformar isso aí num parque. A gente sabe que para transformar num parque, a gente tem que adquirir a área. Né? Passaria a ser uma área municipal. Então tem que E ela ter é todo muito esse grande. estudo, e ela é gigantesca. Então a gente tem que fazer uma coisa, nós não chegamos nesse ponto ainda não. Mas ela é urbana. Mas aí também funciona a função social da propriedade. Exatamente. Porque é do Estado, mas ela pertence ao município. Ela É um não tem território do do município. município. Então ela também pode atuar da mesma forma. E a questão de você ter uma grande ilha dentro da cidade, ela provocou que a cidade tivesse que levar infraestrutura após essa grande ilha. Então você tem um vazio muito grande, quando você atravessa toda a fazenda do Exército para levar escola, transporte público, infraestrutura, e você tem essa ilha que está sendo mal utilizada. A gente né? tinha no plano diretor anterior, e a gente estava discutindo um pouco essa área hoje, né?
A gente tinha no plano diretor anterior promover a ligação aqui da região do Parque Via Norte, dessa região, com o Eulina que está aqui, né? Tem até uma proposta de uma diretriz. E o que barrou foi fazendo do Exército. Hã? E o que barrou foi a questão do Exército, que barra até hoje, né? Getúlio Vargas, por exemplo, é uma avenida que não Tem existe. viaduto, tem tudo, mas não pode entrar. Não pode entrar. Érica, teve alteração do perímetro? Não. Você não acha que assim, é tão diferente o perímetro urbano, até para as outras leis federais, enfim, independente se eu tenho os não rurais no rural, não agrícolas no rural, mas áreas de perímetro que estão no perímetro urbano, de fora do perímetro urbano, se na mesma macrozona, você não acha que pode dar, como a Vanessa falou, interpretações confusas? Porque você bate o olho e você fala, bom, então tudo isso é urbano. Então, eu acho que essa elasticidade, né, depois do plano aprovado, tem as demandas, como você mesmo falou, de todo mundo alterar o perímetro, incluir área do rural urbano, 100% do rural para ser urbano. Então, eu acho que fica uma permeabilidade extremamente frágil se não deixar muito bem definido o que é perímetro urbano e o que não está. A primeira coisa quando a gente escreve o nosso texto, né, a gente coloca que a primeira diferenciação de território é o perímetro urbano e rural. E coloca que tem leis que estabelecem isso, inclusive tem lei federal, né? O que está na área rural é área rural, né? 766 estabelece que pode ser para área urbana. E aí, por que a gente não quis fazer isso? Porque a gente tem que deixar de trabalhar essas duas coisas como se elas fossem diametralmente opostas. Elas não são opostas, mas elas não são as mesmas. Mas elas não estão como as mesmas quando você desce no nível das UTEs então, mas e UTS. Você olha no macrozonamento, é o mesmo. Não, porque não é a mesma. Essa proposta, se eu não tenho perímetro definido. Não, o perímetro está definido. É que ele está desenhado. Está inserido ali. Mas não foi apresentado Eu à acho que Câmara fica 12 uma áreas, a possibilidade pedido da muito- Coab, a pedido de interesses sociais. É que aí vai Ainda mais que depender essa área exatamente do das mercado diretrizes que mais- vai ser. Só o justificativo. Não tem essa informação. Não, Eu vou só colocar uma questão. Fala aí. Não, pode. Seguinte, essa questão da inclusão ou não de áreas dentro do perímetro urbano, nós estamos fazendo uma discussão separada disso. Porque nós abrimos a possibilidade, e acho que foi uma medida correta, daqueles que estiverem interessados em transformar as suas áreas, que hoje são rurais, em perímetro urbano, e passar para o perímetro urbano, protocolaram um monte de protocolo, certo? E nós estamos analisando, o que nós estamos analisando? Primeiro, quais são as características dessas áreas, as dimensões dessas áreas, a localização territorial dessas áreas, né? E para poder estabelecer, inclusive de acordo com a legislação federal e obviamente o debate a nível municipal, de que quais são dessas áreas que poderiam ser incluídas no perímetro urbano e quais as que não têm condições de ser, não tem necessidade, não tem condições de ser inseridas no perímetro urbano. E estabelecer regras para isso. É isso que nós precisamos. Né? Por quê? Porque nós não vamos ampliar o perímetro urbano de forma, vamos dizer assim, que não tenha uma justificativa e que não tenha uma necessidade. Não tem sentido isso. Ampliar por ampliar. Certo? É porque é uma exigência legal do Estatuto da Cidade a partir de 2012. Então, tem lá o artigo 42B que estabelece regras e tal. Então, o que nós queremos estabelecer, né, aquilo que é necessário incluir no perímetro urbano, nós vamos fazer a proposta de incluir. Aquilo que não é necessário, e nós vamos estabelecer regras de transição para isso. Né, para que haja um controle, obviamente. Tá bom, vai incluir no perímetro urbano, as regras são essas. Né? Agora, aquilo que não for necessário, por exemplo, como é que eu vou incluir uma área rural que está extremamente distante do serviço de infraestrutura física e de estrutura social? Não tem sentido, não é verdade? Não tem por que fazer isso. Né? Então, existem áreas, por exemplo, aqui, isso daqui é do Banco Safra, né? A ampulheta. É uma ampulheta, na verdade, e é uma ampulheta que mais do que ampulheta. É um mistério, né? Por que não foi incluído no perímetro urbano? Por que o perímetro urbano tem certos recortes que são inexplicáveis, gente? São inexplicáveis. Então nós temos que ter racionalidade disso e tentar resolver esse problema de uma forma técnica, obviamente, né? E uma forma do ponto de vista social,
econômico, social, político, cultural, enfim, né? Nós temos que dar uma solução para esse problema. Porque o nosso perímetro urbano, olha aqui, é interessante, né? Aqui está o perímetro urbano. Então aqui aí veio a área rural. E aqui tem o que a FUPAM chamou de periurbano e nós estamos chamando de agroambiental. Tá vendo? Agora, esses daqui, como é que nós fazemos? Nós temos que, né? Nós temos que ter regras, ter uma definição para isso. Por isso que essa discussão da questão da área rural não é uma discussão simples na atualidade, né? Então, se na minha opinião, tem que existir um equilíbrio de soluções entre as questões de adensamento e as questões de expansão urbana. Porque a nossa cidade não vai parar, gente. Não vai parar. Se alguém acha que Campinas vai escutar, aliás, não é Campinas, tem município que diminui população, diminui um monte de coisa, atividade econômica, morre, não é verdade? Campinas não está destinado a isso. Pode ter certeza absoluta disso. Né? O Brasil é o país, né, cresce pouco, mas tem os seus defeitos, tem as suas virtudes, né? Tem as suas características. Mas então, muito disso ocorre até na atividade rural. Por exemplo, os distritos antigamente eram vilas de sítios ou fazendas que criavam um núcleo de comércio, de escambo. E se você olhar todos os distritos, eles começaram com pequenos centros rurais. E foram destruindo as tudo. próprias cidades. E foram destruindo destruição. Onde a Vanessa está tentando falar. Fez uma palestra extremamente interessante, né, sobre Fala, Vanessa. Então, eu queria só comentar. Então, nós temos que fazer esse debate e ter equilíbrio nessas diretrizes que nós vamos estabelecer para essas questões. Porque senão a gente vai ficar num debate meio esquizofrênico, não é verdade? Não, amplia ou não amplia, né? Não, calma, vamos ver como é que a gente trata do problema com racionalidade, com objetivos de melhorar a qualidade de vida. Eu pergunto, Santo André tem onde expandir? Não tem, Santo André não tem porque expandir. tem 58% da sua área em mananciais. Olha, o ser humano, infelizmente, só pensa no ser humano, né, e no dinheiro. Não, e um dia... Salomão, pelo contrário, nós temos que pensar, o ser humano faz parte da natureza. Faz parte. Certo? Então, quando a gente pensa no ser humano, nós estamos pensando na natureza. E tem que pensar na relação entre o homem e a natureza. Se nós não pensarmos nisso, a gente não vai conseguir equacionar certos problemas. Bem, mas olha, eu pergunto onde porque o homem vive da natureza. Tudo ele não bem. vive de alguma outra coisa que não esteja na Só que natureza. o Brasil na década de 40 tinha 40 milhões de habitantes. Hoje tem 200 milhões. E os animais, como é que faz? Aqui, a Campinas, ainda tem uma série de animais nativos que tem que sobreviver também. Proteger, lógico. Então, se você vai expandir, Mata 160 milhões. Mata 160 milhões. Gente, só uma questão. A Vanessa está querendo falar. Não é quem que organiza aqui a reunião. Essas coisas acontecem, quem que organiza aqui? Vamos só, Não sou eu, mas eu... ter tranquilidade, com calma, porque nós não estamos tratando de questões simples dentro de uma cidade simples. Nós estamos tratando da 12ª cidade do Brasil, né, um hub internacional, né, um potencial de desenvolvimento em todos os aspectos enorme. Nós precisamos ver como é que a gente ordena isso, né, como é que a gente regulamenta isso para que seja cada vez melhor. Esse é o grande objetivo. Vanessa. Não, eu queria só comentar uma questão, já que o macrozoneamento que está sendo apresentado, ele conversa muito com a proposta que a FUPAM fez, né? Ele parte dessa origem. Primeira coisa, Érica, que eu queria comentar é que eu gostei da junção do rural e do ambiental. Eu acho que dá uma boa, em termos das diretrizes, né? Isso Era muito próximo. Uma coisa que a gente discutiu muito, mas a gente não tinha, assim, feito a conversa do verde, nem com o mundo rural mais isso deu especificamente, pano então a gente achou melhor ainda deixar separado. Agora, qual é o ganho em termos de você pensar um macrozoneamento mais sintético e fundador do ponto de vista conceitual? Porque a macrozona é um instrumento, né, que conversa com o nível regional de planejamento. Então, assim, quando a gente fizer o Estatuto da Metrópole, os planos da macrometrópole,
Do nível regional, se você for gestor regional da macrometrópole, você vai olhar para esse território mais expandido, pegando de São Paulo até Araras, lá, que é a macrometrópole já vai até lá, você vai olhar, assim, quais são as grandes áreas de mananciais, as bacias que a gente tem que preservar para a produção de água. Né? A gente tem os comitês de bacia que já fazem esse trabalho, só que fica um trabalho setorial que não conversa com o planejamento urbano e com o plano diretor. Né? Parece que são duas coisas completamente diferentes. E não são, na verdade. Então, assim, se você é um gestor regional, você vai olhar primeiro essa coisa da água, da preservação ambiental, onde é que a gente precisa. No urbano também tem que preservar. Claro. Aí você vai olhar essa coisa dos mananciais como uma camada acima. Aí você vai olhar o desenvolvimento rural, porque o rural é uma atividade de circulação interregional, ele abastece, você tem toda uma área rural ali na área de Araras e tal, que abastece a macrometrópole que come, né, que é a área urbana. Né? Então você vai olhar o desenvolvimento rural. E você vai olhar onde é que estão os assentamentos urbanos, efetivamente, onde é que as pessoas estão morando na forma cidade de morar. E dentro desse urbano, é aquilo que tem um impacto direto da macrometrópole paulista, que ela é uma estrutura urbana. Então quando a gente fala de macrometrópole paulista, a gente comentou isso ontem, na fala da conferência. Plano de ação são 30 milhões de pessoas morando na macrometrópole paulista. É a população do Canadá, é mais do que a população de Lisboa. Então a gente está falando de uma grande dinâmica. Então a gente está falando de uma grande dinâmica. Então destacar esse território mais impactado, não que todo o território não seja, mas assim, para o olhar do gestor regional, esse território em vermelho, ele tem um destaque maior. E esse território, que agora foi juntado o rural e o ambiental, também tem um destaque maior. Você pode destacar aí as funções mais rurais num layer abaixo, até porque o rural, em termos, ele é mais fragmentado em Campinas mesmo. E é uma economia menos importante do ponto, não que ela não seja importante, mas do ponto de vista de todas as economias que são praticadas no nosso território, ela é menos importante. Diferente se você pegar a região de Araras, onde a indústria do agro, setor citro-sul-alcooleiro, é uma indústria que ocupa território e que barra o crescimento da cidade efetivamente. Então essa estrutura ela é importante para a conversa com o nível regional, diferente da concepção que a gente tinha das 7 que viraram 9 macrozonas. Né? Então quando a gente fala em plano local da macrozona, você já tem uma contradição até semântica. Como é que você faz um plano no nível local de uma coisa que é macro? Né? Então, porque se tinha um misto, né, na concepção de macrozona anterior, se tinha uma mistura do que era a concepção estratégica de macrozoneamento regional, do que eram as macroáreas, São Paulo pratica as macroáreas, né, e do que era o plano local, que é isso que você perguntou, onde é que fica o nível da gestão local, né, que tem uma outra camada de organização disso, que até foi estudada e proposta aqui para a prefeitura nos nossos estudos. Então você tem outras camadas de organização do nível local. Aí você vai fazer um plano local que você vai conversar com o bairro, na escala do bairro, da praça, né? É uma outra escala de já trabalho. seriam até projetos mesmo. Projetos específicos. Você vai discutir projeto urbano, parque linear. Você vai para a escala um pouco do que a Geise ontem, para quem estava, essa escala do projeto. Uma coisa é esse planejamento mais macro regional, aí você desce para o planejamento no nível municipal e esse mais local. Então, assim, eu acho que do ponto de vista da concepção e da organização dessas políticas, fica mais claro dessa forma. Aí, a questão do perímetro urbano, ela está dividindo, né, o que é o vermelho e o amarelo é urbano, e a gente tem esses perímetros urbanos que estão na macrozona ambiental e que, na verdade, já estavam na nossa APA. Né? A gente tinha a definição da APA, Sousas toda aqui estava dentro da área de proteção ambiental, que agora ganha status de uma macrozona importante para os municípios, e esses fragmentos que na verdade eles surgiram do núcleo de ocupação rural quando passou a ferrovia por aí. E eles surgiram dessa forma e ficaram ligados. Devem ser contidos ali onde eles estão, não deixar expandir. Devem ser contidos. A gente não vamos expandir o perímetro urbano, vamos emendar aqui. A gente estudou muito essa discussão, não tem sentido, pelo menos não agora, né, para o planejamento nos próximos 10 anos. Agora, como o Pupo apontou, por exemplo, essa ampulheta aqui, o que a gente avaliou? Tem metade dessa ampulheta aqui, se você pegar a mancha urbana da cidade, aqui é onde vai passar o BRT. E o BRT, como a gente discutiu ontem, ele precisa de alta capacidade de adensamento. A gente já tem um adensamento grande nessa cidade, mas a gente tem buracos. Né? Então, se o toda a área verde tem que ser preservada. Se o meio ambiente
disser que aquela área verde pode ser parcelada, você parcela essa área com... Hoje a gente tem 20% de reserva ambiental que é exigido no parcelamento, fora todas as outras questões. Então tem como fazer as duas coisas, mas a gente não sugere a ampulheta inteira, porque essa parte da ampulheta não tem urbanização daqui de cima. A gente até, nesse caso, a gente tinha até sugerido, né, que o perímetro se emagrecesse aqui e a gente tivesse o verde todo aqui em cima, prolongando essa área que aqui já está virando uma área de conservação ambiental, e a gente tivesse esse pedaço que está no eixo do BRT, e se a gente for olhar na área urbana, os vazios urbanos aí, ele está contínuo a essa... Mas isso são detalhes para discutir num momento posterior. A gente concorda com essa visão dessa parte. Nós fizemos o planejamento todo para o perímetro exatamente como ele está. E estamos fazendo todos os cálculos dos adensamentos pelas UTBs que a gente tem e tudo mais, com base nos adensamentos propostos pela FUPAM, com vazios urbanos e tal, para a gente ver que população que a gente ainda cabe dentro dessa Campinas. E avaliar os pedidos dentro da orientação que a área política vai trazer. Porque, tecnicamente, nós não vemos necessidade de ampliação de perímetro. Se vem uma demanda de uma geração de emprego em torno do aeroporto, em qualquer área que tenha uma justificativa do ponto de vista econômico, a gente está aberto a discutir, mas do ponto de vista de cadê a população, o que a gente vê é que a gente não precisa ampliar perímetro, não precisamos, o que a gente tem de vazios comporta a população que crescerá de acordo com as estimativas, e o que a gente concorda também é com essa retração, mas uma vez que a gente não está a retração aqui né, tira esse pedaço e coloca essa bolotinha de baixo. Porque aí evita o fragmento. Fica um formato de perímetro mais interessante. Mas a gente não mexeu em perímetro urbano. O que tem aqui é o que está hoje em vigor na lei. Eu acho que porque é um assunto delicado. Falou importante. Quer dizer, todas as solicitações, nós temos áreas degradadas. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos aguardando uma... municípios vizinhos que já estão totalmente urbanizados. E que se não fizer nada vão ser invadidos na fronteira. Não, eu só quis dar uma satisfação dessa ampulheta aí. O estudo urbanístico ele tem que contemplar isso. Ele não pode ignorar. Sim, claro. Mas aí tem que medir, né, medir o benefício e o ônus de todos os fatores, né? Porque crescer na ponta, embaixo da densidade, a gente sabe que é mais custoso essa questão do que do déficit habitacional que nós temos em Campinas e a inviabilidade econômica da Coab tem que ser pensado. Agora, Érica, eu só quero uma dúvida perguntar. Porque a gente tinha incluído na nossa proposta a área do Exército e a fazenda na macrozona macrometropolitana com a seguinte justificativa, né? Porque são equipamentos de impacto regional, né? O Exército, o IAC e tal. E da setorização que a gente fez no nível para baixo, é a única área da macrometrópole que seria um setor de preservação, que é exatamente não mexer, mas reconhecendo a dinâmica metropolitana que ela tem. E até a influência, né, nacional que tem o Exército e tal. Queria entender um pouquinho a mudança, que critério fez. A gente, sempre muito em conversa com a parte ambiental, a grande preocupação de manter uma macrozona macrometropolitana, isso foi até falado quando vocês estavam indo em desenvolvimento do trabalho, mas que você manter como macrometropolitana podia sugerir que a gente está querendo ocupar. Então, já mas ela era parte, um setor de preservação. Mas essa coisa não estava dando segurança de dizer bem claramente que a gente pretende preservar. Essa coisa da preservação, como ela se mistura bastante na área, principalmente ali da estruturação urbana, ela não estava trazendo essa clareza. Então a gente colocou como uma parte de agroambiental mesmo para preservação das características ambientais. Porque a gente tinha os setores que falavam da preservação e tinha as paisagens culturais que elas estão incluídas, né? Mas vamos falar mais para frente dessa parte das paisagens culturais. Vanessa, só em cima da sua fala, eu acho muito interessante a gente evoluir no aspecto urbanístico, de interpretação, quer dizer, as 9 macrozonas não deram certo, vamos tentar uma outra possibilidade, perfeitamente defendida por vocês, mas o que eu queria dizer para você é que falta uma pitadinha, vocês esquecem quando vocês falam. Tudo que tem para acontecer no município depende de vontade política. Se o prefeito não quiser, não acontece. Você pode escrever o que você quiser.
Tá? Não acontece. Se não aconteceram as macrozonas, os planos locais de gestão não aconteceram porque não houve vontade política. Não houve vontade política. Essa foi a questão. Não é porque o critério está errado. Então eu acho que a gente precisa também valorizar um pouquinho o trabalho que foi feito com muita tranquilidade. Pulpo participou disso, uma competência muito grande de pessoas envolvidas nisso, e a gente tem que valorizar isso. A Érica era dessa equipe, ela lembra disso. Então, às vezes quando vocês falam, a impressão que dá é que o critério antigo está errado. Não está errado. Não foi isso que eu quis dizer. Mas não está. Eu já ouvi várias vezes, não é a primeira vez, várias vezes. Então eu não acho. Então falta essa pitada, tá certo? Que é o aspecto político, o interesse político. Então se não houver interesse político do prefeito, nada acontece. Nada. Em qualquer cidade, não é em Campinas. Em qualquer cidade. Mas assim, em nenhum momento eu só quis explicar, né, a definição conceitual que está sendo trabalhada, que é diferente da definição anterior. Então, as macrozonas aqui, elas têm uma função de conversar com o planejamento regional, e as outras, elas tinham uma função mais interna. A sua tese é perfeita, eu aceito ela e apoio ela, porque eu acho que é bom mudar, é bom evoluir. Agora, muito bom. Agora não que o formato urbanístico antigo estava errado. Não estamos dizendo que estava errado. Estamos dizendo que qual é o conceito e para que ele está servindo, para que ele está respondendo. E as 9 macrozonas, elas não deixam de existir, né? Porque as 9 compartimentações, elas vão aparecer no layer que vem posterior, que são os setores, e depois né, nas áreas que a gente chama de unidade de gestão e no próprio zonamento. Então, assim, as questões importantes que foram levantadas nas macrozonas, elas vão para o seu devido lugar. Então, as questões locais, elas vão no layer. Perfeito, eu entendi perfeitamente. As questões regionais vão no layer. Eu entendi perfeitamente, inclusive então, assim, não é tremenda sacada. Não é um trabalho que se perde, é um trabalho que se reorganiza. A UTR é uma tremenda sacada. Função do adiantado da hora. Achei uma tremenda sacada. Eu acho que eu até gostaria de ver a possibilidade de não vai terminar, mas até dessa apresentação pudesse ser distribuída pelos conselheiros. Você acha que há... Tem algumas coisas que nós não decidimos no grupo executivo ainda, então nós vamos durante esse mês apresentar algumas coisas. Outras coisas não há problema nenhum de disponibilizar, inclusive a Érica já falou, nós vamos disponibilizar na própria internet e podemos mandar para todos os... A gente pode mandar no e-mail, né? Mas não é tudo, porque tem coisas que, por exemplo, essa questão mesmo do marco